Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo, assim, numa das ideias mais fascinantes e, olha, controversas da história do pensamento. Uhum. Aquela tentativa de provar que Deus existe usando só a lógica, a pura razão. E o nosso guia nessa jornada é Santo Anselmo de Cantuária. Uma figurinha em tanto. Exato. Temos aqui uma análise bem detalhada do Proslogium, que é a obra onde o Anselmo, lança essa ideia que marcou época. Nossa missão aqui é tentar desvendar esse argumento, sabe? Tentar sacar o que levou o Anselmo a essa busca, que parece quase uma obsessão, por uma prova única. Uma prova autossuficiente, né? Isso. E depois seguir o rastro dessa ideia pelo pensamento ocidental. São quase 1000 anos de debate. Então vamos lá. Preparados para essa investigação? Vamos lá. 1033, lá em Aosta, né? Foi monge beneditino, depois abade lá na Normandia, muito influente. Sim, e depois arcebispo de Cantuária com todas as questões políticas da época. Verdade. Mas o que nos interessa mais aqui é o pensador, né? Ele já tinha escrito um monológio antes. Isso, o Monológium já era uma obra importante. Ali ele apresentava vários argumentos para a existência e os atributos de Deus, mas partindo do mundo, das coisas criadas. Argumentos baseados na experiência, então. Exatamente. Múltiplas linhas de raciocínio partindo do que a gente observa. Só que parece que o próprio Anselmo sentiu que faltava alguma coisa ali. Algo mais direto. Algo mais elegante, talvez, mais fundamental. Ele queria um argumento singular, sabe? Um argumento que não dependesse de olhar para o mundo, mas que brotasse da própria ideia, da própria compreensão do que Deus é. Quaerens intellectum. A fé em busca de compreensão, ou a fé que procura a inteligência. Isso é muito importante, né? Não é uma fé cega que ignora a razão. De jeito nenhum. Pelo contrário, é uma fé que se sente, de certa forma, incompleta se não puder ser compreendida racionalmente. Ele parte da fé, sim, mas ele exige que essa fé se mostre razoável, que ela se sustente diante da lógica. Quer dizer, para ele, fé e razão não eram inimigas. Não mesmo. Ele acreditava numa harmonia profunda entre a ordem do pensamento, o ordo mentis, e a ordem das coisas, o ordo rerum. Pensar corretamente sobre Deus, sobre a realidade última, te levaria a reconhecer a própria realidade dessa existência. Entendi. E essa busca dele não era só um exercício intelectual para convencer os outros, sabe? Era, antes de tudo, uma meditação profunda. Um diálogo interno de alguém que já crê, mas que busca ardentemente a clareza racional. Ele até pede no Proslogium uma retidão de coração, rectitudo cordis, para poder acompanhar o raciocínio. Faz sentido. Uma disposição interior para buscar a verdade. Bom, e essa busca intensa, então, leva ao Proslogium. É lá nos capítulos 2º a 4º que ele apresenta o famoso argumento ontológico. Isso. A base de tudo é uma definição bem específica de Deus, né? Exatamente. Ele define Deus como aquilo maior do que o qual nada pode ser pensado. Em latim, aliquid quo nihil maius cogitari possit. Parece abstrato, né? Aquilo maior do que o qual nada pode ser pensado. Mas é aqui que a coisa começa a ficar interessante e polêmica. Com certeza. A partir dessa definição, ele constrói uma cadeia lógica passo a passo para mostrar que Deus tem que existir necessariamente. Vamos tentar seguir esses passos. Vamos lá, qual o primeiro passo? Primeiro, a compreensão. Anselmo diz que mesmo quem duvida, quem nega a existência de Deus, ele chama de o insensato, citando o Salmo 14, né? Disse o nécio em seu coração, não há Deus. Mesmo essa pessoa, ao ouvir a definição, aquilo maior do que o qual nada pode ser pensado, ela entende o que significa. Ok. Eu posso não acreditar que exista, mas eu entendo o conceito. Exato. Portanto, essa ideia, esse conceito de aquilo maior, existe pelo menos na mente, na inteligência e em intelecto de quem ouve e entende, mesmo na mente do insensato. Tá, esse primeiro passo parece razoável. A ideia existe na minha cabeça. E depois? O segundo passo é a comparação. E aqui está o pulo do gato, o ponto mais crucial e mais debatido. Anselmo afirma que existir tanto na realidade, in re,
quanto na inteligência é conceitualmente maior, mais perfeito do que existir apenas na inteligência. Ele até usa uma analogia, a do pintor. A pintura que já existe na tela, na realidade, além de existir na mente do artista, ela é de alguma forma mais completa ou maior do que a pintura que só existe na imaginação dele antes de pintar. Entendi a analogia. Intuitivamente, parece fazer sentido que algo real seja mais que algo só imaginado. Mas sinto que aqui tem um perigo lógico, não? Sem dúvida. Esse é o passo que vai ser contestado por séculos. Mas vamos seguir a lógica do Anselmo por enquanto, aceitando essa premissa. Ok, aceitando que existir na realidade é maior. Qual o terceiro passo? Terceiro, a contradição. Se existir na realidade e na mente é maior do que existir só na mente, então vamos supor, por um momento, que aquilo maior do que o qual nada pode ser pensado exista apenas na inteligência. Certo. Nesse caso, diz Anselmo, nós poderíamos pensar em algo ainda maior do que ele. Que seria? Esse mesmo ser, aquilo maior, existindo também na realidade. Se existir na realidade é maior, então um ser maior pensável, que também existe na realidade, seria maior que um ser maior pensável que só existe na mente. Ah, entendi. Se o maior pensável só existe na minha cabeça, eu consigo pensar em algo maior. Ele existindo de verdade? Exato. E aí vem o quarto passo, a reductio ad absurdum, a redução ao absurdo. Essa conclusão nos leva a uma contradição direta com a definição inicial. Como assim? Estaremos dizendo que aquilo maior do que o qual nada pode ser pensado é, ao mesmo tempo, algo do qual algo maior pode ser pensado, ou seja, ele mesmo existindo na realidade. Isso viola a definição. É como dizer que o ser impensavelmente maior não é o ser impensavelmente maior. É um absurdo lógico. Caramba, é um nó lógico. Então, para evitar essa contradição... Aí vem o quinto passo, a conclusão necessária. Para evitar essa contradição absurda, a única saída lógica é que aquilo maior do que o qual nada pode ser pensado tem que existir não apenas na inteligência, mas também e necessariamente na realidade. Uau, é denso. Deixa eu ver se eu peguei. Se eu consigo sequer pensar na ideia do maior ser que se pode imaginar, a própria lógica dessa ideia me força a aceitar que ele existe de verdade. Porque se ele não existisse de verdade, ele não seria o maior que eu poderia imaginar, já que eu poderia imaginá-lo existindo de verdade, o que seria maior. É isso? Do argumento é quase como se a própria pensabilidade da ideia garantisse a realidade dela, dada a natureza específica dessa ideia a de ser o maior pensável. É quase como definir algo para dentro da existência. Meio esquisito, né? É uma forma de ver que gerou muita crítica, claro, mas Anselmo ainda vai além, no capítulo 3º. Ele não diz só que Deus existe. Ele argumenta que Deus existe de forma tão verdadeira, tão plena, que é impossível até mesmo pensar que ele não exista. Como assim impossível pensar que não exista? Ele diz que algo cuja não existência é impensável é maior do que algo cuja não existência pode ser pensada. Se o maior pensável pudesse ser pensado como não existente, ele automaticamente deixaria de ser o maior pensável. A existência necessária, a impossibilidade de não existir, seria a parte intrínseca da sua máxima grandeza. Nossa, isso deixa o argumento ainda mais forte. Ou mais problemático, né? Depende do ponto de vista. Ele faz uma distinção entre só repetir as palavras Deus não existe e realmente entender o conceito, né? Sim, exatamente. No capítulo 4, ele toca nesse ponto. O insensato pode até dizer a frase Deus não existe, pode pronunciar as palavras, mas, segundo Anselmo, se ele compreendesse verdadeiramente o significado profundo de aquilo maior do que o qual nada pode ser pensado, a necessidade lógica da existência desse ser se imporia à sua razão. Pensar corretamente sobre Deus para Anselmo
implicaria reconhecer sua existência. É uma aposta muito alta na capacidade da razão humana de espelhar a realidade última, né? Sem dúvida. E como era de se esperar, uma ideia tão bombástica não ia ficar sem resposta por muito tempo. Imagino que não. Quase que imediatamente um colega monge levantou a mão e disse: "Opa, peraí." Exatamente. Foi o monge Gaunilo de Marmaltiers. Ele escreveu uma resposta direta a Anselmo, intitulada Em Defesa do Insensato, Liber Puu Incipiente. Que título? Pois é. E a objeção que ele levanta ali se tornou um clássico absoluto, talvez tão famoso quanto o próprio argumento do Anselmo. Gaunilo usa uma analogia simplesmente brilhante. A famosa Ilha Perdida. Conta pra gente. O Gaunilo diz, mais ou menos assim: imagine que alguém me descreva uma ilha fabulosa, perdida em algum lugar do oceano, uma ilha mais perfeita e maravilhosa do que qualquer outra ilha que exista ou que possamos imaginar. Cheia de riquezas, delícias, tudo do bom e do melhor, indescritível. Ok, consigo imaginar essa descrição. Gaunilo diz, eu entendo perfeitamente essa descrição. A ideia dessa ilha perfeitíssima existe na minha inteligência, sem dúvida. Certo. E aí vem a pergunta. Aí vem a pergunta matadora de Gaunilo. Só porque eu consigo entender e imaginar essa ilha perfeita em todos os detalhes, isso significa que ela tem que existir de verdade em algum lugar no oceano? A resposta óbvia é não, claro. Claro que não, diz Gaunilo. Seria absurdo concluir a existência real da ilha só a partir da perfeição da sua descrição na minha mente. Então ele acusa o Anselmo de fazer o quê? Um truque de mágica com palavras? Basicamente isso. Ele acusa Anselmo de fazer um salto ilegítimo, uma passagem indevida do pensamento para a realidade. Gaunilo argumenta que não podemos derivar a existência de uma coisa na realidade, existência in re, apenas a partir da existência do conceito dela na mente, existência in intelecto. Não importa quão perfeito ou maior esse conceito seja definido. É a crítica que vai ecoar, né? Você não pode definir algo para dentro da existência. Parece muito forte essa crítica. É fortíssima. É o cerne da maioria das objeções ao argumento ontológico ao longo da história. E o Anselmo, ele respondeu a Gaunilo, ficou quieto? Não, ele respondeu sim. Escreveu uma réplica a Gaunilo. O ponto central da defesa de Anselmo é dizer que a lógica dele se aplica única e exclusivamente a aquilo maior do que o qual nada pode ser pensado. Por quê? Qual a diferença para a ilha? Porque esse conceito, aquilo maior, tem uma singularidade absoluta. Ele se refere a um ser cuja grandeza é irrestrita e infinita e que inclui, por definição dessa grandeza máxima, a própria necessidade de existir. Uma ilha, por mais perfeita que a gente imagine, continua sendo uma coisa finita, contingente. Eu sempre posso pensar nela como não existindo, sem cair em contradição lógica. Ah, entendi. Ele diz que a lógica só vale para o ser absolutamente máximo, não para coisas limitadas como ilhas. Exato. Para Anselmo, a necessidade de existir só se aplica a esse ser único cuja essência implica a existência. Coisas contingentes, como ilhas ou qualquer outra coisa no mundo, podem ou não existir. Sua existência não deriva da sua definição. Faz sentido, dentro da lógica dele. Mas, pelo visto, essa resposta não convenceu todo mundo, já que a objeção da ilha perdida continuou sendo usada, né? Continuou firme e forte. A resposta de Anselmo é consistente com suas premissas. Mas muitos filósofos depois sentiram que a analogia de Gaunilo tocava sim num problema mais fundamental sobre a relação entre o que a gente pensa e o que de fato existe. Interessante. E um detalhe curioso. Apesar dessa crítica demolidora aos capítulos 2º a 4º do Proslogion, o próprio Gaunilo elogiava muito o resto da obra, sabe? Aqueles capítulos onde Anselmo explora os atributos de Deus, a bondade, a justiça, a eternidade, de forma mais meditativa. A briga dele era especificamente com a validade daquela prova da existência no começo. Entendi. O problema era a prova lógica, não o resto da reflexão teológica. Bom, e a partir desse primeiro round entre Anselmo e Gaunilo, o argumento entra de vez para a história da filosofia. E aí, como foi a recepção? Vamos seguir esse fio? Vamos sim. Dando um salto aí para o século XIII, a gente encontra um peso pesado. Tomás de Aquino? Ah, São Tomás. E ele?
Gostou da ideia do Anselmo? Na verdade, não. Apesar de ser um teólogo da estatura que a gente conhece, Tomás de Aquino rejeita o argumento de Anselmo como uma prova filosófica válida. Rejeita. Por quê? O ponto principal de Tomás é epistemológico, tem a ver com o nosso conhecimento. Ele diz que nós, seres humanos, aqui nesta vida, não temos um acesso direto e claro à essência de Deus. A gente não vê o que Deus é em si mesmo. Certo. Portanto, a proposição Deus existe, embora possa ser evidente em si mesma, porque a essência de Deus incluiria a existência, ela não é auto-evidente para nós, que a non scissimus de Deo quid est. Ele diz em latim, porque não sabemos de Deus o que ele é. Entendi. Se a gente não conhece a definição completa e perfeita de Deus, a essência dele, a gente não pode partir dessa definição para provar que ele existe. A gente tem que começar pelo que a gente conhece, então. Exatamente. Para Tomás, precisamos partir dos efeitos de Deus no mundo, das coisas criadas, que são acessíveis aos nossos sentidos e à nossa razão. É por isso que ele desenvolve as famosas 5 vias. Os 5 argumentos a posteriori. Isso, argumentos que partem da observação do movimento no mundo, da causalidade, da contingência das coisas, elas existem, mas poderiam não existir, dos diferentes graus de perfeição que a gente encontra e da ordem da finalidade no universo, para chegar racionalmente à necessidade de uma causa primeira, um motor imóvel, um ser necessário por si mesmo, que seria Deus. Um caminho bem diferente do Anselmo, então. Partindo da experiência, não da pura ideia. Bem diferente, o oposto em termos de ponto de partida. Mas essa não foi a única voz na Idade Média sobre isso, né? Teve gente que defendeu Anselmo. Teve sim. Um exemplo importante é São Boaventura, que foi contemporâneo de Tomás, mas vinha da tradição franciscana que tinha uma inclinação mais agostiniana platônica. E o Boaventura? Boaventura tinha uma visão mais simpática ao argumento anselmiano. Para ele, a ideia de um ser perfeito, de Deus, está de alguma forma inata, impressa na alma humana. Seria como uma luz interior. E é justamente por termos essa noção implícita do absoluto que a gente consegue perceber e julgar as coisas do mundo como sendo finitas, imperfeitas, contingentes. Então, para Boaventura, a alma, ao se voltar para si mesma, encontraria essa ideia de Deus que já incluiria sua existência? Algo nessa linha. A própria capacidade de pensar o infinito e o perfeito apontaria para a realidade dele. É uma visão mais interiorista, digamos, do que a de Tomás. Interessante ver essas duas grandes correntes já debatendo ali no século XIII. Bom, vamos dar um salto grande no tempo agora. Quem é que resgata o argumento ontológico de forma marcante na modernidade? Ah, sem dúvida, René Descartes, no século XVII, o pai do racionalismo moderno. Descartes, claro. E como ele usa o argumento. Descartes apresenta a própria versão dele do argumento, especialmente na quinta meditação das suas meditações metafísicas. Para ele, a ideia clara e distinta de um ser sumamente perfeito, Deus, que ele afirma encontrar na própria mente após sua dúvida metódica, inclui necessariamente a existência como uma das suas perfeições essenciais. Ele usa aquele exemplo do triângulo, né? Para explicar isso. Exatamente. É a analogia clássica dele. Assim como a ideia, a essência de um triângulo inclui necessariamente a propriedade de ter a soma dos seus ângulos internos igual a 180 graus, ou igual a 2 retos, a ideia ou a essência de um ser sumamente perfeito inclui necessariamente a propriedade da existência. Então, negar a existência de Deus seria tão contraditório quanto negar que um triângulo tem 3 lados. Para Descartes, sim, seria uma contradição lógica afirmar o conceito ser sumamente perfeito, e negar um atributo essencial contido nele, a existência. E essa prova era crucial para ele, né? Porque era a existência de um Deus perfeito e não enganador que garantia a validade final da própria razão humana e das ideias claras e distintas que ela pode alcançar. Faz sentido dentro do sistema dele. E depois de Descartes, teve mais gente importante que se debruçou sobre isso? Sim, outro gigante da razão, Gottfried Wilhelm Leibniz, que veio um pouco depois de Descartes. Leibniz admirava o argumento ontológico, tanto na forma de Anselmo quanto de Descartes.
Mas ele achou que faltava um pequeno detalhe. Um detalhe. Qual? Leibniz achava que, antes de poder concluir que o ser perfeito existe, era preciso provar que a própria ideia de um ser que reúne todas as perfeições é logicamente possível. Ou seja, que não há uma contradição interna escondida nesse conceito. Ah, entendi. Porque se o conceito fosse contraditório em si mesmo, tipo o círculo quadrado, aí o argumento todo cairia por terra, mesmo que a existência fosse incluída na definição. Exatamente. De que adiantaria dizer que a existência pertence à essência do círculo quadrado, se círculo quadrado é um conceito impossível. Então Leibniz se esforçou para tentar demonstrar que todas as perfeições são compatíveis entre si, que podem coexistir num mesmo ser sem contradição. Ele tentou fornecer essa prova da possibilidade lógica do conceito de Deus, para só então o argumento ontológico poder seguir validamente para a existência real. Interessante essa preocupação com a possibilidade lógica. Bom, então temos Anselmo, a crítica de Gaunilo, a rejeição de Tomás, a defesa de Boaventura, a reformulação de Descartes, o complemento de Leibniz. O argumento está vivo e forte, mas aí chega o século XIX e chega Immanuel Kant. Ah, Kant. Sim. A crítica de Kant, apresentada na sua obra monumental, A Crítica da Razão Pura, é considerada por muitos, talvez pela maioria, como a refutação mais poderosa e influente do argumento ontológico, pelo menos nas suas formas clássicas que vimos até aqui. O que torna a crítica de Kant tão demolidora? Qual o ponto central? O ponto nevrálgico, o ataque principal de Kant, é a afirmação de que a existência não é um predicado real. Existência não é um predicado real. Isso soa um pouco técnico. Vamos tentar descomplicar. O que ele quer dizer com isso? Ele usou um exemplo famoso, né? Sim, o exemplo dos 100 thalers, que era a moeda alemã da época. Kant diz o seguinte: imagine que eu penso em 100 thalers. Eu posso descrever todas as características que compõem o conceito desses 100 thalers. São de metal, são redondos, têm um certo valor, talvez um certo peso, uma certa imagem gravada. Ok, o conceito dos 100 thalers na minha mente. Agora compare esses 100 thalers possíveis que existem só na minha mente com 100 thalers reais que existem de verdade no meu bolso. A pergunta de Kant é: o que a existência real adiciona ao conceito dos 100 thalers? Parece que nada. O conceito é o mesmo, né? 100 thalers são 100 thalers, existindo ou não. Exatamente. Os 100 thalers reais não contêm nenhuma propriedade ou característica conceitual a mais do que os 100 thalers possíveis. Dizer que eles existem não modifica a definição deles. Então, existir não descreve o que a coisa é, mas apenas se a coisa é. Precisamente. A existência para Kant não é um predicado que adiciona uma determinação ao conceito de um sujeito, como onipotente ou onisciente adicionam determinações ao conceito de Deus. A existência apenas põe o sujeito com todos os seus predicados na realidade. Ela posiciona o conceito em relação à experiência real. E se a existência não é um predicado real, uma característica que define a coisa? Então ela não pode ser tratada como uma perfeição que faz parte da essência ou da definição de Deus, como Anselmo e Descartes, de formas diferentes, pareciam fazer. Não se pode incluir a existência na definição de algo para depois descobrir que ela está lá e concluir que a coisa existe. Isso seria, para Kant, um truque lógico, uma tautologia vazia. Um Deus existente existe, não prova nada. Entendi. É como dizer, a definição de um unicórnio pode incluir ter um chifre mágico, mas não pode incluir existir de verdade. Se ele existe ou não é uma questão de fato, não de definição. Essa crítica parece muito forte mesmo. É muito forte. E Kant tinha ainda outra linha de ataque, complementar a essa. Qual era? Ele argumentou também que nós podemos negar a existência do sujeito, Deus, junto com todos os seus predicados, incluindo a suposta perfeição da existência necessária. Como assim? Ele diz: se eu afirmo Deus é onipotente e depois nego o predicado dizendo Deus não é onipotente, isso seria contraditório se eu mantiver o sujeito Deus.
Mas se eu nego o sujeito junto com todos os predicados, dizendo Deus não existe, não há contradição lógica interna na própria frase. Ah, entendi. Dizer um triângulo não tem 3 ângulos é contraditório, mas dizer não existe nenhum triângulo não é contraditório, apenas falso no nosso mundo. Exato, se eu nego a existência do triângulo, eu nego junto a possibilidade dele ter 3 ângulos. Se eu nego a existência de Deus, eu nego junto a possibilidade de ele ter qualquer predicado, inclusive a existência necessária. A frase Deus não existe pode ser considerada factualmente errada por quem crê, mas para Kant ela não se autodestrói logicamente como uma frase do tipo o solteiro casado. Nossa, 2 críticas bem pesadas do Kant. Isso. Meio que enterrou o argumento ontológico? Bom, enterrou para muitos, especialmente na filosofia de orientação mais empirista ou crítica, mas a filosofia raramente tem esses enterros definitivos, né? O debate continuou. Quem foi que defendeu o argumento depois de Kant? Uma figura importante foi Georg Wilhelm Friedrich Hegel, já no século XIX. Hegel, com sua filosofia idealista e dialética, criticou Kant por ter uma visão muito formalista e por separar de forma muito rígida o pensamento e o ser, o conceito e a realidade. E como Hegel viu o argumento? Para Hegel, especialmente quando se trata do absoluto, que ele chamava de ideia, espírito ou Deus, o conceito não está separado da realidade. O conceito absoluto, na sua visão, tem um dinamismo próprio, um movimento dialético através do qual ele se realiza a si mesmo como ser. Nessa perspectiva, o argumento ontológico de Anselmo não seria uma prova lógica formal no sentido kantiano, mas expressaria, de forma especulativa, essa unidade profunda e necessária entre o pensamento mais elevado e a existência absoluta. O ser é a realização do conceito. Uma interpretação bem diferente, mais metafísica, talvez. Bem mais metafísica e especulativa, sim. E a discussão não parou aí, claro. Imagino que no século XX e agora no XXI, o pessoal continuou mexendo nisso. Com certeza. Teólogos importantes como Karl Barth, por exemplo, reinterpretaram o argumento de Anselmo não como uma prova filosófica destinada a convencer ateus, mas como uma exploração interna da própria fé. Seria a fé buscando entender a si mesma a partir da revelação de Deus, um retorno ao espírito original do Fides Querens Intellectum. A fé explicando a si mesma, não provando para os outros. Exato. E no campo da filosofia analítica, que domina muito do cenário anglo-saxão, houve um renascimento do interesse pelo argumento, mas usando as ferramentas da lógica moderna que lida com conceitos como necessidade e possibilidade. Lógica modal. Como isso se aplica? Filósofos como Alvin Plantinga e outros desenvolveram versões modais do argumento ontológico. Eles tentam mostrar que se a existência de um ser maximamente perfeito é logicamente possível, então ela é necessária, e, portanto, esse ser existe. O debate aí se desloca para se a possibilidade lógica de Deus pode ser estabelecida. São argumentos bem técnicos, mas mostram que a estrutura lógica pensada por Anselmo continua a desafiar e inspirar. E fora da lógica modal? Bom, debates mais gerais sobre a natureza da existência, sobre o que significa dizer que algo é necessário, sobre os limites da linguagem para falar do transcendente, tudo isso continua a ecoar as questões levantadas por Anselmo e Gaunilo. Até mesmo parábolas filosóficas modernas, como a do Jardineiro Invisível, de Anthony Flew, que discute a dificuldade de verificar afirmações sobre entidades que não podem ser detectadas empiricamente, tocam em problemas semelhantes aos enfrentados pelo argumento ontológico. Que jornada impressionante! Começamos com um monge no século XI buscando um argumento único na cela dele. Passamos por gigantes como Tomás, Descartes, Kant, Hegel, e chegamos à lógica modal e aos debates filosóficos de hoje. É incrível a vitalidade dessa ideia. É verdade. Depois de percorrer tudo isso, fica a pergunta: por que essa ideia específica do Anselmo, o argumento ontológico, continua a nos provocar tanto? Qual é o fascínio? Olha, eu acho que o fascínio duradouro vem do fato de que esse argumento mexe com as perguntas mais fundamentais que a gente pode fazer, né? Qual é a relação real entre o que a gente pensa e o mundo lá fora?
a mente e a realidade. Exato. Será que a nossa linguagem, a nossa lógica, conseguem mesmo capturar a estrutura do real, especialmente da realidade última? Quais são os limites da razão humana? A gente pode, de fato, provar a existência de Deus usando só a lógica? Ou isso é algo que está fundamentalmente fora do alcance da prova racional? E a própria pergunta, o que significa existir? Exatamente. O que realmente significa dizer que algo existe? Qual a diferença entre algo que eu só penso e algo que é real? O argumento ontológico nos força a encarar essas questões de frente. E mesmo que ele não convença todo mundo como prova. Mesmo que hoje a maioria dos filósofos talvez não aceite como uma prova irrefutável, e a gente viu as críticas poderosas, especialmente a de Kant, ele continua sendo um exercício intelectual extraordinário. Quase um teste de estresse para os nossos conceitos. Como assim? Ele nos obriga a tentar clarificar o que a gente entende por perfeição, por necessidade, por possibilidade, pela própria existência, e nos força a pensar sobre essa relação tão complexa e talvez no fundo misteriosa entre a linguagem que a gente usa, a lógica do nosso pensamento e aquilo que seria a realidade última, o fundamento de tudo. É um desafio constante aos limites do nosso próprio entendimento. Realmente, percorremos um caminho e tanto hoje. Desde a busca quase solitária do Anselmo, por uma única razão que sustentasse a sua fé. Uma busca que nasceu de uma meditação profunda, né? Sim, passando pela formulação engenhosa, elegante até, do argumento lá no Proslógio. Aí a réplica quase imediata e brilhante do Gaunilo com a Ilha Perdida, que já colocou o dedo na ferida principal. Uma crítica que nunca mais foi esquecida. E depois, séculos de debates acalorados, com os maiores nomes da filosofia entrando na briga. Tomás de Aquino, Descartes, Leibniz, Kant, Hegel. É uma demonstração incrível de como uma ideia, uma semente plantada lá atrás, pode reverberar através do tempo, sendo constantemente desafiada, defendida, reformulada, reinterpretada, mostra uma vitalidade impressionante. Sem dúvida. E isso diz muito sobre a profundidade das questões que essa ideia toca. Com certeza. Então, talvez a reflexão que fica para quem nos ouve seja essa. Para além da questão da validade lógica da prova em si, se Anselmo conseguiu ou não provar a existência de Deus, o que a própria persistência desse esforço nos diz. Essa tentativa milenar, apaixonada, de usar a ferramenta da razão para alcançar ou justificar ou compreender a crença no divino. O que isso revela sobre a mente humana? Uma boa pergunta. O que isso nos diz sobre essa nossa necessidade, que parece quase incurável, de buscar sentido, de buscar um fundamento último, de tentar compreender a realidade e o nosso lugar nela, usando todas as ferramentas que a gente tem, inclusive a razão mais abstrata. Fica aí a reflexão. Uma ótima reflexão para encerrar. Muito obrigado por nos acompanhar nesta exploração profunda do argumento ontológico e sua história. Foi um prazer. O prazer foi meu. Até a próxima.